E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal do Tempo. Aqui Giliardi Silva e mais uma atração especial para vocês. Aqui no canal já fizemos vídeos sobre histórias de bebidas, como a do absinto, da tequila, do saquê e do gin. E nada mais justo de fazermos um vídeo sobre a história de uma bebida que é considerada tesouro nacional. Estou falando da cachaça. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Então, sem mais delongas, já se inscrevem aí no canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, deixa nos comentários as suas opiniões, que é muito importante para a continuidade do canal. Então vamos chamar o DeLorean e conhecer a história da cachaça. Conhecida como aguardente, pinga, a marvada, a que matou o padre, várias nomenclaturas, dependendo da região do país onde foi destilada, a cachaça é de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil. Ela está relacionada diretamente à colonização portuguesa e à atividade açucareira, assim possibilitando a implantação de estabelecimentos cachaceiros. A primeira plantação de cana-de-açúcar que se tem notícia no país foi feita logo após a colonização portuguesa, isso em 1504 por Fernão de Noronha, na ilha que leva seu nome. E há referências de que o primeiro engenho de açúcar foi construído em 1516, na feitoria de Itamaracá. Apesar de não haver um registro preciso sobre o verdadeiro local onde a primeira destilação de cachaça tenha sido iniciada, pode-se afirmar que ela se deu no território brasileiro, em algum engenho do litoral, entre os anos 1516 e 1532, sendo, portanto, a cachaça o primeiro destilado da América Latina. E a cachaça é genuinamente nacional, porque em 2002, o decreto de 4.702, assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, declara que a cachaça é um destilado de origem brasileira. Então qualquer destilado de cana-de-açúcar que não for fabricado aqui dentro do Brasil, lá fora é considerado aguardente, mas qualquer cachaça que é fabricada aqui no nosso território, ela pode se chamar cachaça. A história da cachaça também remonta ao tempo da escravidão, quando os escravos trabalhavam na produção do açúcar nas fazendas canavieiras. O método já era conhecido e consistia em se moer a cana, ferver o caldo obtido e em seguida deixar esfriar. Isso, pessoal, eles faziam em formas para obter aquela rapadura, o melaço, rapadura, para poder adoçar as bebidas na época. Não tinha esse açúcar ainda que a gente tem refinado e tal. Pessoal, existem muitas lendas contadas no surgimento da cachaça, principalmente pelos fazendeiros que destilavam elas. Veja uma das lendas envolvendo os escravos. Os escravos eram responsáveis por mexer os tachos do caldo de cana para chegar ao ponto de melaço, mas que um grupo desses escravos, muito atarefados, deixaram de mexer por um tempo o tacho, e quando se deram conta, perceberam que havia cometido um erro no ponto do caldo. E amedrontados, adicionaram um novo caldo sobre aquele caldo estragado e começaram a mexer no tacho. E com o tempo, aquele caldo estragado, aos poucos foi se evaporando e formando no teto do engenho algumas goteiras que pingavam constantemente. Era a cachaça já, pessoal, formada que pingava. Daí veio o nome pinga. Quando a pinga batia nas costas, marcadas pelas chibatadas dos feitores, ardia muito. Por isso deram o nome de aguardente. A cachaça também começou a cair em seus rostos e escorregava até a boca. Os escravos perceberam que com tal goteira ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres, repetiam esse processo. Mas isso, pessoal, é uma lenda fantasiosa que é contada, a geração pelos fazendeiros canavieiros. Pois a história mais convincente, ela ocorre que por vezes o caldo desandava e fermentava, dando origem a um produto que se denominava cagaça e era jogada fora, pois não prestava para adoçar. Alguns escravos tomavam essa cagaça e com isso trabalhavam mais entusiasmados, mas a corte portuguesa, vendo nisso uma forma de rebelião,
proibia que referida bebida fosse dada aos negros, temendo uma levante, achando que eles poderiam se revoltar, abandonar as fazendas, assim arrumando intrigas, né? Aquela cagaça deixava os escravos muito agitados. Eles trabalhavam mais, mas eles tinham medo, né? Nessa retalha, rebelião. Pois a gente fala, né? Uma dose de cachaça, vai saber o que se pensa, o que se faz. Com o tempo, essa bebida foi aperfeiçoada, passando a ser filtrada e depois destilada, sendo muito apreciada nas épocas de frio. O processo de fermentação com fubá de milho remonta aos primórdios do nascimento da cachaça e permanece até hoje com a maior parte dos produtores artesanais. Existem atualmente pesquisas de fermentação com diversos produtos denominados enzimas, que aos poucos estão substituindo o processo antigo. A cachaça sempre viveu na clandestinidade, sendo consumida principalmente por pessoas de baixa renda. E por isso, a sua imagem ficou associada a produtos de má qualidade. Mas atualmente, ela ascendeu a níveis nunca antes sonhados, e hoje é uma bebida respeitada e apreciada mundialmente, já tendo conquistado a preferência de pessoas de alta classe. Ela também é servida muito em encontros políticos internacionais, e sendo servida também em vários tipos de eventos mundo afora. A cachaça também vira moeda corrente na compra de escravos na África. Alguns engenhos começam também a se dividir em fabricar o açúcar e a cachaça. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, traz uma grande população de imigrantes, vinda de todos os cantos do país, que começam a construir cidades sobre as montanhas frias, lá na Serra do Espinhaço. E o pessoal começa a consumir muita cachaça para amenizar a temperatura. Por isso eu falo, lá em Minas Gerais, tem uma das melhores cachaças do Brasil e do mundo, né? Principalmente lá na região de Salinas. São cachaças envelhecidas, tem todo um procedimento e um processo. É bem bacana também conhecer essas cachaças envelhecidas. Portugal começa a se incomodar com a fabricação da cachaça aqui no Brasil, pois a população começa a apreciar mais a cachaça do que a bagaceira, que é um destilado de uva, que era muito vendido lá em Portugal. Os portugueses começaram a alegar que a bebida brasileira prejudica a retirada do ouro de Minas. A corte proíbe a partir de 1635 por várias vezes a produção, comercialização e até o consumo da cachaça. Não tendo resultado, a metrópole portuguesa então decidiu só taxar o produto. Pessoal, uma curiosidade sobre o nome cachaça, diz que na época a carne de porco era muito dura e eles usavam o destilado para amolecer a carne. Então eles usavam muito naqueles porcos cachação, que se diz os cachaços, né? Então por isso que vem esse nome, essa nomenclatura a partir daí, cachaça. Olha, que coisa não? Já em 1789, a cachaça virou símbolo da resistência ao domínio português, pois o último pedido de Tiradentes foi esse aqui, ó. Molhem a minha goela com a cachaça da terra. Mas a cachaça também agrada muito como um coquetel originalmente brasileiro, a caipirinha. Ela faz muito sucesso mundialmente. Para quem não sabe, a caipirinha também é patenteada como um coquetel original aqui do Brasil. Lá no IBA, que é a Associação Internacional dos Bartenders, você encontra a nossa caipirinha, o jeito correto de você preparar, como outros drinks mundialmente, seja de qualquer outro país. Se eu não me engano, são mais de 60 drinks já patenteados no IBA. E se vocês quiserem conhecer o IBA, Associação Internacional dos Bartenders, vou deixar aqui na descrição o link. Entre lá, que é bacana também conhecer os outros drinks. Então vamos ver também, aproveitar o vídeo da cachaça, conhecer a história da caipirinha. Existem muitas lendas e histórias também sobre o surgimento da caipirinha. Veja uma delas comigo. A história da caipirinha começa por volta de 1918, no interior do estado de São Paulo. Nela, a caipirinha, como conhecemos hoje, teria sido criada a partir de uma receita popular, feita com limão, alho e mel, indicada para os doentes da gripe espanhola. Como era bastante comum colocar um pouquinho de álcool em todo o remédio caseiro, a fim de acelerar o efeito terapêutico, a cachaça era sempre usada. Até que um dia alguém resolveu tirar o alho e mel e adicionar o açúcar e com o tempo também o gelo, assim chegando a esse padrão de caipirinha que conhecemos. O nome caipirinha foi criado em homenagem à pintora Tarsília do Amaral, a caipirinha aqui que nasceu no interior de São Paulo. Segundo essa versão, a pintora servia bebida a pessoas que frequentavam sua casa em Paris, antes da Semana da Arte Moderna de 1922. E aí galera, curtiram o vídeo? Gostaram de conhecer a história da cachaça? Desde lá de 1502, quando surgiu as primeiras canas de açúcar, até
até a sua montagem como caipirinha. Foi bacana essa história. Então deixa aí nos comentários as opiniões, compartilhe com os amigos para dar aquela força ao canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.